Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades o quê? Crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Palavra de Deus. Tome assento, dando glória, que o Senhor confirme as portas abertas. Meus irmãos, nós vamos fazer aqui, começar aqui um novo seminário. Nós fazemos sempre nas terças, não é? E é um seminário que já ministramos aqui, mas eu senti no coração de estarmos ministrando o primeiro deles, porque nós estamos numa nova fase. Deus tem falado conosco e falou conosco palavras que os que quiseram tomar decisões, tomaram, e é hora de crescer. Por isso nós vamos fazer o seminário Crescer. Tem alguém que queira crescer? E este seminário, ele vai falar em todas as áreas da nossa vida praticamente, e nos orientar a crescer, porque crescer é o desejo de todos nós. Ninguém quer ficar parado, estático. Todos nós queremos crescer. Queremos crescer como família, queremos que o casamento cresça, melhore, aperfeiçoe. Queremos crescer enquanto empresários, enquanto funcionários, profissionais. Queremos crescer na área espiritual, no ministério. Muitos têm esse sonho, esse desejo. Queremos crescer como pessoa. Coisa boa na vida é quando você alcança maturidade. É muito bom, porque a maturidade me faz lidar com as coisas da vida de maneira diferente, me faz lidar com os problemas de maneira diferente. Deus falou conosco sobre maturidade esses dias. É muito bom, porque é por isso que a Bíblia muitas vezes confunde a tradução do grego, da palavra no grego, para maturidade e aperfeiçoamento, porque maturidade é aperfeiçoamento, e eu quero aperfeiçoar, eu quero crescer. Você quer? E não é crescer na informação, ser informado. Tem gente que sabe tanta coisa, mas não vive nada do que sabe, não é? Tem gente que é igual Satanás, sabe a Bíblia inteirinha, mas não pratica. Não é por aí. É algo que as duas coisas andem juntas, a teoria e a prática, a ortodoxia e a ortopraxia, a ortopedia também. Nós temos que para Deus crescer,
eu quero fazer uma introdução aqui para te animar, com palavras que eu espero que venham do Senhor, para que terça-feira a gente pegue na apostila. Amém? Se você parar de produzir na sua vida, a sua vida perde sentido. Se parar de crescer, perde sentido. E é interessante que na caminhada da fé, você nunca para. Porque quando você está caminhando e chega a parar, na verdade você começou você vai regredindo. Nunca pare dos seus propósitos com Deus. Toda pessoa que para, ela regride. Aí a fé vai diminuindo, o que não era normal agora passa a ser normal, o que não praticava agora passa a praticar. Ela foi se afastando, ela foi diminuindo. Não pare, você tem que crescer. E é tão sério isso, irmãos, que abram, por favor, João no capítulo 15. É muito sério essa questão de crescer, de não parar de crescer. João capítulo 15, muito conhecido, não é? A parábola da videira verdadeira. Olha como começa dizendo, palavras de Jesus, isso aqui são palavras do nosso Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ou agricultor. Toda vara em mim, quem que está em Cristo aí? Ele é a videira, nós somos as varas. Toda vara em mim que não dá fruto, o que ele faz? Ele tira, ele corta, mas ele faz outra coisa com a que dá fruto. Limpa toda aquela que dá fruto, mas com um propósito, qual que é? Para que dê mais fruto ainda, para que cresça. Se eu não estiver crescendo, eu corro o risco de ser cortado. E ainda tem mais. Jesus fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tudo isso tem que ser uma ação na palavra. Aí ele diz um mandamento: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Então, como que eu cresço? Permanecendo em Cristo. Se desligar, para de dar fruto, corta. Se ligar, cresce e dá mais fruto. Mas não para aqui. Ele diz assim, eu sou, versículo 5, eu sou a videira, não, ele vai falar aqui, a vara, versículo 4, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá. Se eu estou em Cristo, qual que é o sinal? A pergunta de regra de hermenêutica aqui. Qual que é o sinal que revela que eu estou em Cristo? Eu, quando estou dando fruto. Porque sem mim... Então ele está dizendo aqui um trocadilho. Sem mim vocês não fazem nada, mas estando em mim vocês produzem. E aí o versículo 6, se alguém não estiver em mim, já viu aqui quantas vezes ele está usando estar, estiver, permanecer em mim? Porque o segredo é perseverar nele. E que jeito que eu persevero em Cristo? Pela palavra, não é pela religião. É pela palavra dele.
Se alguém não estiver em mim, será aí. Se a pessoa parou de produzir, vai ser tirado, vai ser lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. O que vocês acham que significa isso aqui? Sem Cristo já não tem salvação. Aí ele fala essa promessa que todo mundo, aliás, a maioria usa, mas nem sabe o que significa, porque olha a altura que ele vai trazer essa informação. Se vós estiverdes em mim, está vendo, falando em estar de novo? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, olha aí, é uma fusão. Eu estou em Cristo porque a palavra dele está em mim. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. É uma afirmação. E vos será. Jesus mentiu? Ele falou a verdade? Jesus mente? Jamais. É impossível. E por que é que a gente pede coisa e Jesus não dá? Por que é que a gente tem certeza que é uma coisa boa, é normal, é simples, é honesto, a gente fala com Deus e Ele não dá? Dentre essas coisas que nós já falamos aqui, simples, porém de Deus, e coisas que nos edificam, a pessoa que de fato estiver nele, escute, ele está dizendo, eu sou quem? Ele é quem? É a videira que dirige as varas. Uma pessoa que está verdadeiramente ligada em Jesus não vai exigir nada, a não ser que a vontade dele se cumpra na vida dele. Não, aí a pessoa usa isso aqui para ficar obrigando, falando, dizendo que Deus é obrigado. Não é. Ele é a videira. Eu nunca vi um ramo sobreviver sem a videira. E nunca vi um ramo ser bom se não tiver ligado e a seiva não vier da videira. É a videira que vai dirigir os ramos. Assim são os que são nascidos de Deus. Não sabe de onde vem, nem para onde vai, em João no capítulo 3, são os nascidos do Espírito, mas sabe uma coisa, que vai ser conduzido pelo Espírito. E aí, ele diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Tem muita coisa boa aqui pela frente, mas vamos até aqui. Então, é nosso desejo, você quer crescer? É nosso desejo crescer, só que também é nosso dever crescer. Diga, é meu desejo crescer, mas também é meu dever. Lembra, nós vamos falar de muitas coisas nesse seminário, em todas as áreas, se Deus quiser. Mas lembra dos 2 funcionários lá, que um camarada chegou lá e pediu um aumento para o patrão? Ele disse, não. Eu falei, não, mas o senhor deu aumento para o fulano que chegou agora esses dias, eu estou aqui com o senhor tem quantos anos? Eu falei, então espera um pouquinho. Fulano, chama o fulano aí, vem cá. Aí, não, primeiro ele dá para o funcionário antigo, né, uma missão. Eu estou precisando de comprar abacaxi, vou fazer uma festa, e vou fazer uma salada de fruta. Você vê para mim quanto custa o abacaxi lá na mercearia da esquina? E ele vai lá e volta com o preço. Tipo assim, R$2,50. Aí ele diz, agora espera um pouquinho. Aí ele chama o fulano de tal, que recebeu o aumento. Ô, seu fulano de tal, eu estou precisando de fazer, fala as mesmas palavras, uma festa para muitas pessoas, uma salada de fruta, quer saber quanto ficou o abacaxi, você vai na mercearia ali e tal. Ele disse, vou, sim senhor. Quando ele volta dizendo, olha, está aqui o valor do abacaxi da frutaria que o senhor pediu o valor,
mas eu sei que o senhor ia fazer uma festa para muito mais pessoas, eu pensei que poderíamos achar uma fruta mais barata, então eu fui nas outras e tal, lá no fulano de tal é mais em conta. Como o senhor falou que ia fazer uma salada de frutas, então eu prestei também o mamão, a manga e também o abacate, não sei o quê, e está tudo o preço aqui, o orçamento está aqui, se for para 100 pessoas vai ficar tanto, vai precisar de tanto. Aí o patrão virou para o outro que pediu aumento, falou, e aí? Falou, tem gente que quer que o salário cresça, mas não cresce como profissional. Tem gente que quer ser consagrado para estar no altar, mas não tem pontualidade na igreja, não tem compromisso com a leitura bíblica, não tem compromisso com a vida de propósito. Como que nós vamos crescer se o que fala que eu quero crescer, na verdade, não é o que sai da minha boca, mas o que sai das minhas mãos e dos meus pés? É daquilo que, quando eu quero crescer de fato, eu faço alguma coisa. Tem umas coisas que parecem piada, e é piada, mas não é piada que eu quero ensinar a você. Eu já fui um piadista, mas Deus falou para mim, não é por aí o caminho, mas para entender, lembra daquela piada antiga que a pessoa está indo, vai enterrar ele, porque ele não tinha arroz na casa dele, e o cara era preguiçoso que dava dó, e o velório está indo, o caixão está indo, aí não, mas fica sabendo que ele não tinha arroz, o camarada doou um saco de arroz para ele, aí ele perguntou no caixão, é com casca ou sem casca? Com casca, pode seguir o velório. Tem gente que é desse jeito, tem a solução, mas dá trabalho. Eu vou ter que levantar que hora? Você vai ter que levantar 8 horas da manhã. Ah, não tenho que levantar às 10, não. A Bíblia diz assim, vai ter com a formiguinha preguiçoso. A Bíblia diz que você vai passar no lado de uma propriedade cheia de corvara, de ervas daninhas, toda feia, esquisita, e ao lado da vinha de um trabalhador. Toda pessoa que quer crescer, cuida, reage, faz alguma coisa. Tem gente que diz assim, não dá para fazer a faculdade que é caro, e nós temos testemunho, pelo menos uma aqui que eu me lembro, do camarada lá em Brasília, que foi catar lixo, que foi catar reciclado, para pagar a faculdade, e ele formou. Nós não temos o que não queremos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos que reagir. Nós somos pessoas feitas com um potencial que até hoje nós não conseguimos descobrir, tão grande que é. Nós temos capacidades em nós. Pega o Guinness Book e vai lendo lá o que é que os homens fazem, tem capacidade de fazer. Pessoas iguais a nós. Nós temos capacidade de superar, de adaptar, de suportar. Agora depende muito do que está aqui. Uma das coisas que nesse tempo de pandemia mais a gente tem que tratar, quando a pessoa é infectada, não é bem o vírus, é a cabeça de quem recebeu o vírus. A pessoa começa, eu vou morrer. E aí eu me lembro quando estudava no Poligonal, um colégio em Goiatuba, particular, professores muito abençoados. Eu estudava de manhã, meio-dia eu pegava o carrinho de picolé e vendia mais do que todo mundo trabalhando só meio-dia. Só que os caras pegavam o carrinho e falavam, não tem cliente, não tem cliente. Eu pegava o carrinho, enchia o carrinho, passava rua por rua. Olha o picolé, sorvete, laranjinha, o melhor picolé da região. Vendia tudo. Voltava lá no seu beijinho, reabastecia o carro e vendia de novo.
né? Lá na escola eu aprendi com o Vanderlan Peixoto, ele falando do que aconteceu em Roma. Numa ocasião eles fizeram um experimento, pessoas condenadas à morte, encapuçaram elas, e aí encapuçava só o que ia ser degolado primeiro, e os outros viam, assistiam. Aí chegava lá na hora, a espada descia, tirava a cabeça da pessoa. O último, eles fizeram o experimento, colocaram o capuz, colocou lá no local do tronco, e ao invés de descer a espada, bateram com tipo um cabo de antena no pescoço dele e jogou água quente. Ele morreu asfixiado. O cérebro, ele é algo que é feito para ser convencido. Por isso que tem mulheres ciumentas que separam do marido e o marido não fez nada. Porque o cérebro ele vai buscando informações. Se ele tiver 3 informações que convença ele, a mentira passa a ser verdade. O que está aqui, nós temos que trabalhar muito, trazer confiança. Eu tive um pastor, que vocês conhecem, o pastor Senivaldo dos Reis. Quem gosta aí do pastor Senivaldo? Abençoado, um pastor muito querido. Tem gente que odeia o pastor. Por quê? Porque ele é formador. Ele é um pastor que trabalha as pessoas, prova. Ele me provou várias vezes. Teve uma reunião de trimestral de obreiros que eu não me esqueço. Eu era auxiliar, fui levantado rapidamente, e ele fez uma pergunta que eu tinha resposta. Eu era financeiro de 3 fazendas, 3 empresas. E aí ele perguntou algo que a igreja estava precisando de um conselho dentro da área financeira. Eu falei, agora vou ajudar meu pastor. Eu tenho a resposta prontinha. Nossa, eu sei o caminho. E eu fui tão afoito para dar a resposta que eu levantei e falei, pastor, eu nem terminei. Ele, cala a boca. Não te perguntei nada. Quando eu te perguntar, você fala, assenta. Até meu cabelo ficou vermelho na hora. E aí um presbítero que estava ao meu lado, hoje é pastor, disse assim, sai dessa igreja. Foi o cão purinho tomar a boca dele. Sai dessa igreja, você já é pregador, você já é homem de Deus, não dá moral para esse homem não sei o quê, porque pegou as dores. Não, irmão, depois a gente conversa, por favor. Fui para casa orar e disse ao Senhor, meu pastor está me provando, Senhor, mas eu vou mostrar para o Senhor e para ele que eu vou ser o melhor obreiro dessa igreja. E quando eu saí, eu ouvi coisas agradáveis. Então, por que pessoas odeiam isso? Porque elas são orgulhosas e não querem ser trabalhadas. Mas é bom demais ser trabalhado. A principal coisa que nós temos que perder na vida foi falado aqui, egocentrismo. Você não é nada, eu não sou nada, irmão. Se a gente morrer, a gente vai para o mesmo buraco. E a gente quer ser melhor do que os outros, quer ser maior do que os outros. Não, mas o cargo do Senhor é grande. O cargo não, o encargo. Isso não pode engrandecer ninguém. O prazer de Jesus na terra foi servir. E Ele é quem é, aleluia, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O problema nosso é que a gente não aceita as obras que nos querem fazer crescer. Salmo 119, 67, muitas vezes eu citei aqui. O salmista diz assim, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Ele cresceu com as aflições.
porque tomou decisões certas dentro das aflições. Hoje você não pode provar ninguém. Hoje é fácil a pessoa mudar de igreja porque não está concordando, ao invés de ser trabalhado para aperfeiçoar e estar e permanecer e assim crescer. Vocês estão entendendo, sim ou não? Por isso que Pedro, ele dá para nós algumas lições aqui, para a gente que quer crescer. Como eu estou falando aqui, eu estou trazendo só alguma coisa para a gente degustar, para a gente começar na apostila terça-feira que vem. Mas a apostila já está aqui, ó. Pedro disse assim no capítulo 2 que lemos da primeira carta: deixando toda malícia, todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Tem coisa que atrapalha a gente crescer. Se você quer crescer, não cresça porque tem inveja de fulano, você na verdade quer concorrer com fulano. Deixa fulano crescer e você cresça. Tem gente que, se sair de casa, abrir assim, chegar no portão da casa e fazer assim, espreguiçar, oh glória a Deus, e ver que o vizinho trocou o carro e o carro é melhor do que o dele, aí já entra em angústia. Tem ou não tem? Tem gente assim ou não tem? Você conhece gente assim? Quando você olha no espelho, você vê essa pessoa? Tem irmã que entra em depressão quando vê que a irmã comprou um vestido mais bonito que a dela. Para com isso, pastor. Ela desespera. Aí o marido não pode comprar, ela chega no marido e vai, compra miserável, porque, não, mas nós não temos condição, mas o marido dela tem. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Nesse seminário a gente fala sobre viver o padrão que nós temos condição de viver em cada etapa. Agora é padrão de sapato que a gente compra lá no brechó, então vamos comprar no brechó. Não, pastor, eu não nasci para isso. Eu nasci para ser preso, né? Você vai comprar, não vai pagar, vai ser preso. Eu lembro que eu descobri o Canadá Imports. Quem sabe o que é isso? Ninguém sabe, só eu. É uma loja lá em Goiânia que vinha importados e você comprava um terno, você comprava por valor desse tamanhozinho. Eu ia lá, comprava, quando eu ia pregar, eu falei, mas que terno? Eu falei, esse terno é caro, você nem sabe quanto foi. Comprava gravata de R$1,99, que agora não tem mais R$1,99. Comprava aquelas que eu via que era única. Entendeu? Você vai lá onde tem aqui as 50 da mesma cor, você também é bobo. Quando eu achava aquela que eu ficava olhando, aí eu achei uma gravata. Nossa, que gravata, R$1,99, comprei. Olhei assim para ver se ninguém estava vendo. Estou brincando. Aí fui. Quando eu estou na igreja com a gravata, o irmão falou, nossa, que gravata. Quanto foi? Eu falei, nem te falo. O meu padrão era de R$1,99, glória a Deus. A gente não tem que concorrer, não tem que ser melhor, não tem que competir, irmão. A gente cresce quando a gente aprende a viver padrões. Aí tem gente que quer dar o passo maior do que... vai cair. Vai quebrar a perna. Se nós estamos vivendo num tempo de arroz com farinha, come arroz com farinha e dá glória. Tem gente que faz assim, eu também não quero defender nada aqui, só quero pregar o que Deus pôr no meu coração, amém, meus queridos? A igreja não me ajuda, a igreja não sei o quê. Eu nunca fui de falar essas coisas. Passei por tempo de viver com cesta? Passei. Nunca fui de falar, chegava porque Deus tocava. Nunca. Nosso negócio é dar glória a Deus no pouco. É contentar com pouco. Farinha e arroz, meu Deus, é gostoso. Sabe, eu tinha um Chevetinho 84, bichinho bonitinho, chamava Carmesim, que ele era vermelho.
Para mim não tinha carro melhor do que aquele. E não tinha mesmo. O dia que nós conseguimos, porque a Vicênia recebeu uma herança da avó, e aí nós trocamos numa Paraty, bola, cinzinha, e essa Paraty não entrava poeira, irmão, mas foi uma festa. Que o Chevette entrava poeira para tudo quanto é lado. Nunca vi poeira. A gente ia pregar em Joanápolis, por exemplo, que na época não tinha asfalto, a gente chegava lá assim piscando e o pó caindo assim dos olhos. E aí o dia que o Chevetinho foi embora, o nosso coração doeu, as meninas queriam chorar. Está indo embora o Carmesim. A gente não tem gente que tem um carro, tipo esse que eu estou falando, fica jogando praga, olha que miséria, olha não sei o quê, o fulano tem isso, o ciclano tem aquilo. Não faz com você não. Para crescer tem que estar num lugar lá embaixo, e aí você vai crescer. E Deus usa um pouco para testar nós. Por isso que há um mandamento na palavra muito especial: ser fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar. Tem que comemorar essas coisas, né? Eu lembro do Marco Aurélio, que tinha um Fusca que quando fechava a porta do lado direito, a do esquerdo abria. E quando ia fazer uma curva, quem lembra, cadê o Valfredinho? Não é, Valfredo? Quando ia fazer a curva, tinha que segurar a porta. Irmãos, é momento de festa, não é de murmuração. Por isso que Pedro está falando: deixa a malícia, deixa o engano, os fingimentos, as invejas, as murmurações. Para de fazer comparações, se você tem, se o outro não tem. Viva a sua história e cresça nela. É tão bom quando você consegue vencer a escada. É ou não é? Você está começando, está subindo degrau por degrau. E aí quando você chega lá em cima, você olha para baixo e fala: glória a Deus. Aí vem a gratidão. Hoje, até hoje, quando vamos comer, eu sou o fiscal lá de casa. Enjoado. Você orou? Já deu graças? Tem hora que eu fico esperando a pessoa, né, Nivaldo? Pessoa lá, eu fico quieto. Aí a pessoa pega o primeiro pedaço, quando põe na boca, eu falo: papai do céu, eu te louvo, te agradeço. Hoje eu sou mais grato do que antes. Porque a mesa aumentou as qualidades das coisas? Não, porque Deus escreveu a minha história e vem cuidando cada vez melhor. Tem hora que eu dou graças a Deus com o sentimento: eu não mereço. Como o Senhor é grande, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, porque teve momentos de muitas dificuldades. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, no meio de uma multidão de aproximadamente 15.000 pessoas famintas, e ele levanta e diz: graças te dou, meu Pai. Pastor, eu só tenho um terno. Tem gente que olha assim: graças a Deus eu tenho um terno. É diferente. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja, já falei aqui, né? Foi lá no pastor Todd, que hoje é o pastor Tom, que está lá, a comunidade de cristãos. E eu fui pregar, e lá até aquela ocasião era diferente, só ocupava o altar quem estava dirigindo, ou quem ia cantar, etc. Quando ia pregar, então o obreiro, o pregador saía do seu lugar e vinha, ministrava e descia e voltava para o seu lugar. E aí nós temos 21 vacas magras, irmão, não era 7 gordas e 7 magras, não, era 21 magras. Situação difícil, eu era dessa largura mais ou menos, dá para ver? E aí eu estou lá. Aí chegou a minha vez, eu subi no altar, preguei a palavra, Deus abençoou, salvou, curou, fez umas obras lindas, para a glória dele. Aí eu desci, eu vi que a igreja estava em reforma, e eu desci. Quando eu desci da escada lateral do altar, se o irmão Leon estivesse por aí, poderia falar. Eu desci, eu vi que eu estava 29, 30 assim, meio. Eu falei: tem alguma coisa errada, e eu muito ético, eu só dei uma disfarçada assim, fui para o branco. Aí cheguei
Cheguei no banco. Quando eu olho, o salto do sapato não estava. Eu falei, Jesus, mas eu não tenho dinheiro nem para colar o salto, ainda mais para comprar um sapato. Ficava R$1 para colar e eu não tinha. E aí eu falei, e agora? Aí eu segui o meu endereço, o meu GPS. Fui olhando assim, o salto estava no pé da escada. E uns meninos subindo e descendo da escada, e eu pensando, Jesus, como é que eu pego? E já terminou o culto e fez aquela fila de gente para eu orar. E eu olhava para o salto, os meninos subindo e descendo, eu, Jesus, eu não tenho dinheiro para colar. Eu não tenho dinheiro nem para pôr a cola, Jesus. Tem misericórdia, segura aquele salto, né? Aí chegou uma senhora morena assim, mais pro lado de negra. Eu lembro dela direitinho, porque foi a hora que fixou. E eu orei porque ela estava passando uma dificuldade, e aí eu fechei os olhos mesmo, e falei, Jesus, abençoa tua serva. Quando eu lembrei do salto, eu dei um fiz assim, olhei para o salto não estava lá, tinha desaparecido. Eu falei, Jesus, esse trem é uma miséria, o que eu vou fazer? Aí o irmão Leon chegou no meu ouvido aqui, eu orando, e ele chegou no meu ouvido, está na Bíblia. Aí eu, tipo assim, o que o senhor está falando? Ele, está na Bíblia. O salto está na Bíblia, eu pus lá. Aí eu olhei na Bíblia, a Bíblia fechada, e o salto na capa da Bíblia assim. Mas naquele dia Deus me deu uma oferta de R$100 e poucos, e eu arrumei o salto. Agora, eu vou sair daquela ocasião falando, Deus, nem sapato eu tenho, não tenho nem coragem de pensar nisso. Eu saí dando glória a Deus. Oh, mas não tinha pregador que tinha 50 pares de sapatos, 50 ternos? Tinha, mas essa história é minha. Eita, na súbia. Não tire de mim a história que o Senhor escreveu para mim. Aleluia. É uma história minha. Ele escreveu, ele olhou para mim e disse, eu confio que você vai passar por aí, vai dar glória ao meu nome. Esse é o problema nosso, que quando chega a nossa vez de passar a nossa história para ter crescimento, a gente murmura, a gente briga, a gente diz, os irmãos não me amam. Irmãos, quando Deus começou a me provar, e eu falo isso tudo é para a glória de Deus, o pessoal aqui também, tem muita gente que passou por muitas histórias que Deus escreveu e etc. Mas a minha igreja que eu congregava não me ajudava. As pessoas que me ajudaram, pessoas da igreja batista, pessoas que nós tínhamos amizade, mas a igreja que eu fazia parte, ela não me ajudou. Mas eu também não contava para ninguém minha situação. E Deus, o que estava fazendo com isso? Estava mostrando, olha meu filho, quem cuida de você não é a igreja, não é o amigo, não é o fulano, sou eu. Eu estou usando outros meios para te mostrar que quem cuida sou eu. É igual, eu tenho que falar testemunhos aqui hoje para a gente, né, e aquilo que Deus vai lembrando a gente fala. Eu estava fazendo trabalho de libertação numa igreja, uma outra denominação, há 20 e tantos anos atrás. E aí quando eu cheguei para aquele lugar, cheguei porque Deus falou comigo. A gente tinha 5 lugares quando Deus tirou meu emprego, como propostas, e eu falei, nós só vamos para onde Deus nos dirigir. E o Senhor nos dirigiu para Anápolis, que era o último lugar que eu viria, naquela ocasião, por causa de algumas coisas. E aí, chegou aqui o pastor, falou, não, do jeito que você prega, do jeito que Deus abençoa, não sei o quê, eu vou te apresentar nesse rincão de cá, e vai ser, e o norte, não sei o quê, e falou tanta coisa. Eu falei, se Deus quiser, pastor, amém, Deus abençoe. Mas eu sempre confio em Deus. Aí, nada disso aconteceu. Aí veio um missionário, lá do Amazonas,
e chegou na igreja, uma semana o pastor estava fazendo com ele tudo o que ele prometeu que faria comigo. E levou, e não sei o que, e nós numa situação, e magrinho, jejuando todo dia, orando, aquela coisa de luta. E aí eu estava descendo para uma trimestral de obreiros e obreiras, chamados e chamadas, preste atenção nisso. E aí, nunca tive coragem de ficar discutindo com Deus, brigando com Deus, questionando Deus, e graças a Deus por isso. Só que na minha mente ficava aquele negócio, mas meu Deus, eu estou aqui tem quanto tempo, estou sofrendo pela obra, o camarada vem de lá, que coisa esquisita. Aí o Senhor falou comigo e me deu visões. Falou assim: o homem não vai te apresentar, tipo assim, eu sou o teu Deus, sou eu quem vou te apresentar e te dar crescimento. Se o homem te levantar, aí veio a visão, ele pegando na minha mão, no meio de tantos obreiros no ministério, dizendo: eu fiz esse homem, eu fiz esse homem. Se o homem te levantar, ele vai se exaltar. Eu pegarei na tua mão, eu te levantarei. O ministério que é levantado pelos homens, ele vai cair. Ele vai ser deficiente, vai dar problema. Um dia uma pessoa colocou um elogio sobre o Abner, e eu acho que eu conversei com o Abner sobre isso. Não é hora, camarada, outra pessoa querendo levantar o Abner. Não, quem vai levantar o Abner é Deus, na hora de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele sabe agir na vida do Abner. Não vem querer administrar vidas, não. Eu vou levantar o irmão Benedito, eu amo demais o irmão Benedito. Eu vou levantar o Pedrinho, porque eu amo demais o Pedrinho. Eu vou levantar o Jean, porque não, você não vai levantar ninguém, irmão. Quem levanta é Deus, Deus é que tem que dar a direção. Você não sabe se ele está pronto. A gente olha a pessoa correndo para lá e para cá, fazendo, se esforçando e tudo mais, e a gente vê o exterior, o interior só Deus vê. Só Deus sabe a hora certa, o momento certo. Concorda ou não? E aí, quando nós passamos por situações, nós temos que saber nos comportar nelas. Quem escreveu minha história, ele tem soberania. Ele é soberano nela, porque eu quero que a vontade dele é que seja feita. Por quê, pastor? Porque no final da vontade de Deus está o céu. Não quero ser famoso, eu não quero ser não sei o quê, eu não quero ser milionário, eu quero ser salvo, eu quero morar no céu. Então Deus escreve a nossa história, né? Deus te dá alguma coisinha? Deu. Saiba que não é seu, é de Deus. Também não é da igreja não, fique tranquilo, é de Deus. Nós somos poikonomos. No grego é mordomos. O dono é Deus. Por isso que Davi, milionário, escreve o Salmo 40, eu sou pobre e necessitado. Como que um camarada Davi, milionário, escreve, sou pobre e necessitado? Porque ele não é dono de nada, e Davi sabia disso. Dono de tudo é Deus. O salmista escreveu: do Senhor é a terra, sua plenitude, seus moradores e tudo que nela há. Eu tenho a lição do Pedro Vieira, que é papai do Zezinho Vieira, prefeito de Goiatuba hoje, meu amigão de muitos anos. E o Pedro Vieira, na época do mundo, né, do mundo, amigo do Zezinho, fazendo não sei o quê, nós fomos para a fazenda e andamos na fazenda a cavalo, andou o dia inteiro, conheceu nem a metade da fazenda. Aí eu cheguei lá, brincalhão, piadista, né, falei: seu Pedro, essa fazenda é muito grande, que nós andamos todinho, andamos o dia todo, nem a metade, essa fazenda do senhor é muito grande. Ele disse: quem disse que eu tenho fazenda? Um homem que não tem o conhecimento que nós temos e nem a fé que nós temos. Quem disse que essa fazenda é minha? Eu pensei: Zezinho mentiu para mim. Ei, Zezinho, eles devem ser gerente da fazenda. Ele disse: não, eu sou o gerente da fazenda. Aí ele falou:
O dono dela é Deus. O dia que Ele quiser tirar o gerente, Ele tira. Põe isso na sua cabeça. Você não tem nada, você só é o gerente. Deus é o dono. Se Ele quiser tirar tudo de nós agora, Ele tira. Se Ele quiser tirar a nossa vida agora, Ele tira. Por isso a gente tem que estar vivendo para a glória dEle, nele, para viver com Ele. É tão ruim quando alguém começa a pensar que é melhor do que os outros. Nossa, você viu o meu celular? O meu é o iPhone 50. Já tem desse, não só eu que tenho. Você viu o meu terno? Meu terno, não, terno igual esse, ninguém tem. Pai, você não tem? Não, só eu. Aquele negócio de bater papo. Você vai conversar no negócio. Um dia eu fui pregar numa cidade, o pastor Jesuel foi comigo, e tinha uns cantores lá, daqueles cantores que ainda não tinha experiência de ter encontrado Jesus de verdade. Começou a falar umas coisas nesse sentido. Jesuel olhou para Jesuel. Não sei não, irmão, também não quero falar sobre isso não. O assunto é gado, é carro, é não sei o quê. Vamos falar de Jesus. Nós somos crentes, nós somos cristãos. Falar de coisa certa na hora certa, para as coisas darem certo. Então, viva a sua vida fiel a Deus. Ele vai escrever essa história aí, ó, de maneira perfeita. E nunca pense que o que você tem é porque você merece, porque nós não merecemos, é a misericórdia de Deus. Então se esforça para ser cada dia mais unido com Jesus, se esforça para cada dia não ficar olhando para essas coisas, mas olhar para aquilo que de fato é honesto, e lute para crescer, lute para conquistar, lute para ter, mas acima de tudo, lute para ser imitador do Senhor e ter o caráter dele. É hora de crescer. Por isso que Pedro, ele vai dizer que nós temos que, para crescer, a gente tem que deixar alguma coisa. Tem dois verbos aqui especiais para o crescimento. É o verbo, no versículo 1 do capítulo 2 da primeira carta, deixando. Então é o verbo deixar. Você quer crescer? A primeira coisa que você tem que fazer é deixar alguma coisa, principalmente as coisas ruins dentro de você. Escute, você quer que Deus dê o crescimento e que Deus aprove o seu crescimento? Já viu aquele ditado, aquele adágio, né, que Deus não dá asas para... Então, primeira coisa, não seja cobra. Se Deus lhe der alguma coisa e você com essa alguma coisa achar que é melhor do que os outros, já não vai funcionar. Por isso que Tiago briga com relação à questão de ricos. E não é que ele está brigando com quem tem, que é proibido ter riqueza, não. Os ricos que põem na riqueza a confiança. E que se fazem melhores do que os outros e querem os primeiros lugares. Ele diz, diga para os ricos serem generosos. Então, se nós vamos ter alguma coisa, lembra do Pai nosso, é nosso, não é meu, Pai nosso, e aí o pão nosso de cada dia. Então eu tenho que usar de generosidade, eu tenho que aprender a ajudar, eu tenho que aprender a dividir. Não é sair espalhando as coisas, irmãos, mas ter um coração generoso, um coração pronto para ser doador. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então eu tenho que deixar muita coisa, para que eu tenha uma estrutura para ter. Então eu tenho que curar o meu ser para poder ter. Tirar as vaidades, egoísmo.
Quando Jesus me abençoou com aquele carro, eu não gosto de ficar falando muito dessas coisas, mas tem que falar nessas coisas aí, né? Que falaram que era o carro do Batman, aí já acabou o encanto no primeiro dia. Que eu comprei porque era mais em conta para o valor que podia na época, e questão de custo-benefício, né? Eu fiz essa conta como financeiro, né? Não funcionou. Porque nós não podemos, irmãos, tudo que nos envaidece é bom a gente abrir mão. É bom continuar de tal maneira que Deus tenha liberdade de nos abençoar. Vocês concordam? Primeiro verbo, deixar. E aí no versículo 2 já vem um primeiro verbo também, que é o segundo que eu quero falar. Qual que é? Desejar. Primeiro deixa, e aí você pode desejar. Se você desejar sem deixar, vai dar problema. Quando é que Jesus oferece 100 vezes mais? Quando a gente deixa. Marcos 10, 29 e 30, Mateus 19, 29 e 30. Pedro, depois que Jesus fala, é difícil demais um rico entrar no reino dos céus, hein? Aí Jesus deixa claro, aqueles que põem na riqueza a sua confiança. E aí Pedro chega para ele e fala, e nós que deixamos tudo? Primeiro eles fizeram o quê? E nós que deixamos tudo, Senhor? Ele falou, ninguém há que tenha deixado tudo por amor do meu nome e por causa do meu evangelho, que não receba 100 vezes mais. Com perseguição, ainda nessa vida, e no porvir a vida eterna. Então, Pedro foi surpreendido, porque ele não deixou pensando em ganhar, ele deixou por causa de Jesus. É isso que a gente tem que entender. Então, desejar. O que é desejar? Desejo não é simplesmente uma vontade de momento. O desejo aqui é algo que permanece em nós. Eu quero crescer. Eu quero. Já viu uma criança quando quer mamar? Lá em casa ninguém para o tal do Zion. Chega a hora de mamar. Acho que está na hora de mamar. E ele tem uma voz, irmão. Parece que Deus está afinando e engrossando a voz dele ao mesmo tempo e preparando. Quando ele não vê a mamadeira na mão, ele fala, o prêmio. E ele está falando aqui, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional. A criança, quando ela quer leite, ninguém vai conseguir acalmar a criança. Ana Lídia era assim, era? Lá em casa a gente tem histórico. E aí, você tem que desejar ao ponto de não abrir mão enquanto não alcançar. Tem que desejar. Eu quero crescer, e você? Eu quero chegar lá, e você? Aquilo que Deus me prometeu, eu quero alcançar, e você? Deixa o que é preciso deixar e começa a desejar até alcançar. Amém? E quando ele diz aqui que o leite racional não falsificado, eu posso introduzir para o seminário, não deseje aquilo que Deus não pode dar e não quer dar. Não deseje aquilo que é desonesto. Não, eu estava pensando, estou com 10 anos de casado, está na hora de trocar a mulher. Está na hora de trocar a cabeça. Está na hora de arrepender desse pensamento. Porque Deus não aprova. É o que nós falamos aqui para a Tatiane e o Danilo, hein? Pastor, já fiz besteira na minha vida demais e eu já caí em confusão, e agora o que eu faço? Agora que está ouvindo a verdade, viva a verdade. Deseja o que Deus aprova. Por isso que Filipenses 4:8, vamos lá, só para não passar por cima.
aos Filipenses 4:8, tão conhecido. O que eu desejo, pastor? O que eu posso desejar? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tem que ser honesto, tem que ser puro, tem que ser amável, tem que ser de boa fama, tem que ser para o bem. Tudo que tem virtude, que ajuda, que coopera, que faz bem de fato. Pode pôr na cabeça aí e vai batalhar. Amém? E o principal crescimento, né, Pedro já deixou aí na 2 de Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tem duas coisas ligadas aí: graça e conhecimento. Nós temos que crescer, não é cresce na graça e quem sabe no conhecimento, não, são as duas coisas juntas. Cresça na graça e cresça no conhecimento. Colossenses 3, de 1 a 15, principalmente também, se você ler com atenção, você vai ver que Deus está trazendo a nós direções para essa vida de crescimento. Lá no versículo 16, ele vai falar que tem que habitar em nós ricamente a doutrina de Cristo. Toda vez que você ver um crescimento verdadeiro, você vai ver falando de doutrina de Cristo, de palavra de Deus, de firmar os pés no trilho das direções do Senhor. Olha o que diz aí no capítulo 3 de Colossenses: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, quem já ressuscitou com Cristo aí? O que ele está falando de ressuscitar com Cristo? Você batizou, você foi imergido em Cristo e agora ressuscitou para viver com Ele em novidade de vida. Você já está vivendo em novidade de vida? Então busque as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E aí pense também nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque você já está morto, e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Aí ele vai falar da nossa, você quer crescer sem perder Deus? Então priorize o que vem de lá. É por isso que eu disse aqui, é a minha história. Deus confiou em mim a história que vai me dar crescimento, que vai me dar maturidade. Eu tenho que passar por aí. Eu tenho que andar por aí, senão eu não recebo o que eu preciso receber de Deus, para que eu possa ter o que Ele prometeu me dar. Amém ou não? Está feliz ou triste? Ai, pastor, não tem uma outra pessoa para viver a minha história, não, que ela está tão difícil. Uai, tem, só que ela também vai alcançar as bênçãos que você alcançaria. Você quer trocar? Eu lembro do testemunho do irmão Hanna, muito querido meu, é um filho da minha idade, mas eu amo demais aquele pessoal e tal. Ele estava passando uma situação difícil, então aí passou uns camaradas assim, que ele conhecia, e falou, aí esse povo aí não tem situação difícil e está bem, né? Aí Deus falou com ele, você quer trocar a sua vida com a dele? Irmão, ele levou um susto. Não. Então vai dirigindo e prossiga. Tem hora que nós queremos o que o traficante quer, mas não queremos o que ele passa. Irmão, queira só o que Deus vai lhe dar, se esforce para crescer, para se tornar alguém capaz de alcançar. Amém? Então, quando você estiver em casa, entenda o que Colossenses está dizendo. Olha o que ele vai dizer no versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Outra versão, fazei morrer
Mortificai com fazer morrer é parte de quem? Do Espírito Santo ou minha? É tu que faz isso. Ai, pastor, estou fazendo agora uma dieta tremenda. Vou emagrecer 10 quilos em 2 meses. Aí, meia-noite, o miserável pede uma feijoada no iFood. Meia-noite. Mas ele vai emagrecer 10 quilos. Deus está falando. Aí o camarada, não, agora eu vou cuidar da minha saúde. 11 horas da noite pedindo sanduíche, Mac 50. Eu observei, mas isso não é revelação não, isso é dedução. Tem uns irmãos que as bocas deles estão crescendo. E eu já entendi aqui, ó, Mac 50 tem que abrir a boca. O exército vai abrir para morder aquele sanduíche todo e engolir tudo quanto é bacon e gordura. E vai dizer assim: Deus, o Senhor cura ou não cura? Aí Deus vai, você vai mudar ou não vai? Faça morrer essa natureza sua. Você quer ter saúde, mas só traz lixo para dentro de você. Você quer ter saúde, mas não anda 5 passos. Não, que eu estou cansado. Está cansado mesmo, vai ficar mais. Para com isso, pastor. Anda. Não é não, Laércio? Tem gente que carrega uma mala assim na frente, irmão, que já está dando problema na coluna. Fala, não sei o que acontece comigo. Eu sei. É o contrapeso. Cuida da saúde. Não é não, campeão de kickbox? Tem que cuidar ou não tem? Tem que cuidar, ué. Faz exercício, sai do sedentarismo, arruma um jeito. Olha, eu vou orar de madrugada na igreja, vou a pé e vou voltar a pé. Ó, já começou. Cuida da saúde, faça morrer a natureza terrena. Você sabe lidar com internet? Você tem domínio sobre isso? Não, não tem. Desliga por 30 dias e faz propósito com Deus e faz morrer essa natureza. Cuida aí da sua vida. Você está incrédulo, não está tendo mais fé ultimamente? Faça um propósito com Deus, vai ler mais a palavra de Deus, entra no jejum, vai falar com Deus, Ele vai curar você dessa situação. É você que faz isso. Deus não faz mágica, Ele faz milagres. E nós somos aqueles que buscamos o milagre, que fazemos a nossa parte. Tem que chegar na praia para depois Ele abrir o mar. Se não chegar na praia, o mar não abre. E chegar na praia com você, faça morrer a natureza terrena. Faça morrer os pensamentos contrários. Deixa eu te falar uma coisa para a gente encerrar. Quando há um desejo de verdade, você vence essas coisas todas em Cristo. Enquanto não houver um desejo de verdade, não haverá uma vitória de verdade nessa área. Escuta isso que eu estou falando pelo Espírito do Senhor. Enquanto não, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero. Eu quero o que Deus tem. Eu não quero esse pensamento de prostituição, eu não quero esse pensamento de adultério, eu não quero esse pensamento de tirar minha vida, eu quero Deus. Senhor, me liberta, eu não aceito isso na minha vida. Sim, e fale revoltando a sua alma contra essas coisas, para você ver se Deus não vai te dar graça. Não, mas aí o diabo convence que a pessoa fale assim: tadinho de mim, ninguém gosta de mim, então por isso que o diabo vai jogando pensamentos. Ninguém te ama, ninguém nunca te viu, essa vida nunca prestou.
nada na vida, na sua história prestou, você não vale nada, você é feia, você é gorda, você é magra, você é orelhuda, sua orelha é pequena, seu cabelo é feio, e mais não sei o que. Isso é coisa de Satanás, irmão. O Espírito Santo não faz isso não. Joga esse demônio na lata do lixo, expulsa ele em nome de Jesus, e deseja crescer na graça, crescer na presença de Deus, crescer na unção do Espírito Santo. Eu estou falando aqui, Deus está libertando mentes aqui. Tem que desejar, tem que ser uma coisa que te domine. Amém? Nós vamos entrar nesse seminário terça-feira que vem, mas que você se prepare para ele. Terça-feira que você jejue por tudo que tem que jejuar e acrescente. Eu quero crescer nesse seminário. Eu quero, Senhor, eu vou guardar. Traga a caneta, traga a agendazinha sua e faz anotações pontuais, escreva. Traga aquela caneta, uma coisa boa que eu quero te dar uma dica. Sabe aquela caneta que tem vermelho, verde, azul e preto? Sim ou não? Traga essa caneta, olha lá, na mão da Rosa. A Rosa é estudiosa. Missionária Rosa. Então, escolha lá, vermelho, uma dica só, vermelho, coisa que você tem que purificar, o sangue de Jesus te purifica, lembra do vermelho, coisa que eu tenho que purificar. Preto, coisa que está feia na minha história, isso aqui é urgente, eu tenho que arrancar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai durar, vai acontecer no amanhecer, ok? Aí você põe verde, advertência, eu tenho que prestar atenção nisso aqui, eu tenho que, tal. Aí qual que é outra cor? Azul, é aquilo que eu tenho que viver a partir de agora, porque azul é a cor da palavra. Aí você põe lá e começa a fazer as anotações dentro disso aí, pode criar outras coisas aí, e aí, a hora que terminou a terça-feira, chega em casa e dá uma olhada novamente, pega papelzinho onde você quiser pregar, fala, eu vou viver isso aqui, eu vou viver o novo de Deus, eu vou crescer. Amém? Então fique sobre os pés, por favor. Foi só uma entrada, e depois nós vamos entrar de fato no cardápio do seminário. Glória a Deus. Alguém quer fazer o seminário todo? Ore a Deus a respeito disso e vamos crescer, em nome de Jesus. Aqui nós vamos falar de família lá na frente, vamos falar de tudo, tá? Glória a Deus. Vamos orar então, que Deus abençoe a todos. Continuamos na semana de propósitos. Deus abençoe a irmã Michele Chaves, desde Frente Park, na Irlanda. Mais o Welder, mais o irmão Welder, Mamaia e a Nicole. Deus abençoe também a Gláubia Ruzica, que está conosco, Zoraida também, Serbeto, desde o Rio Grande do Sul. Deus abençoe aí a todos, em nome de Jesus. Agora é a hora de tomar decisões, irmãos. Se de fato você quer crescer e quer que Deus lhe dirija. Zé Marcionil, meu amigo, um abração, meu querido irmão, desde Rio Verde. José Marcionil, toda a família querida. Deus abençoe as filhas, a filha lá em Dubai, mas a família. Deus abençoe tudo por aí, viu? Em nome de Jesus. Então são estes. Curva a sua cabeça. Tome uma decisão. Você realmente quer crescer? Você vai se esforçar para isso? Você vai deixar o desejo tomar conta de você e por isso fará com que o seu interior se prepare para ser abençoado por Deus? Você quer crescer como esposo, como esposa, como filho, como filha, como pai, como mãe? Você quer crescer como empresário, empresária?
quer crescer como autônomo, autônoma? Você quer crescer como funcionário, como funcionária, um profissional? Você quer crescer como obreiro, como obreira? Como ganhador de almas, ganhadora de almas? Você quer crescer na oração, no jejum, no propósito, na leitura da palavra, na santificação? Uramasuke andabras. Meu Pai, meu Deus, nosso Pai, nosso Deus, em nome de Jesus. Eu sei que o inimigo não gosta disso, mas o Senhor quer dar crescimento. O Senhor quer amadurecer, o Senhor quer fortalecer, o Senhor quer fazer. Por isso eu apresento os meus irmãos, todos aqui, e todos que estão pela internet, que o Senhor traga dos céus a bênção sobre nós, porque nós queremos e nós desejamos crescer. Queremos deixar tudo que é preciso deixar, e queremos caminhar para tudo que é preciso caminhar. Ajude agora, repreenda o mal, Senhor, e confirma a bênção, a graça, a unção e o domínio, sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.